Fala aí, vamos falar agora sobre o gráfico de candle, né? O gráfico candlestick. Vamos ver o que significa candlestick. Vamos lá, a parte da história, da onde surgiu, que veio lá do Japão para cá e tal, não vou entrar nesse mérito. Vamos ver logo a parte que nos interessa, a parte que a gente precisa realmente saber para fazer nossas operações, ok? Se você quiser saber a parte histórica, tem aí na apostila um leve comentário sobre a parte histórica do candle. O que significa o gráfico de candle? Se você já olhou em algum tipo de aplicativo gráfico, você vai ver que tem um gráfico assim, olha, formado dessa forma. E esse gráfico formado dessa forma, ele tem um significado. Todo gráfico formado dessa forma, ele te dá 5 leituras. 5 leituras. Então, essa parte aqui superior do gráfico, essa parte aqui em cima, é sempre a máxima do gráfico, ok? É sempre a parte máxima do gráfico. Essa parte inferior aqui vai ser sempre a mínima do gráfico. Sempre a parte mínima do gráfico. Quando o gráfico ele é de alta, quando o candle ele é de alta, ok? Essa parte aqui de baixo é a abertura. E essa parte aqui de cima é o preço de fechamento. Ele é um gráfico de preço. Fechamento. Então, o que acontece? Num gráfico de alta, que é um gráfico, às vezes se ele é preto ou branco, ou quando ele é branco, né, ele é vazado, ok? E ele não é preenchido. Quando ele é um gráfico preenchido, o gráfico de queda, ele pode ser, vamos explicar aqui a parte do gráfico de queda. O gráfico de queda, ele pode ser um candle preenchido, ok? Ou ele pode ser um candle vermelho, ou um candle vermelho preenchido. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Ou o candle vermelho totalmente preenchido. Então você tem aqui num gráfico, num candle de queda, você tem um gráfico vermelho preenchido, um preto preenchido e um vermelho vazado. Então esses três tipos de gráficos aqui, ele é um candle de queda, ok? É um candle negativo. É um candle negativo. Então esses três candles aqui são negativos. Um candle de alta, ele pode ser preto vazado ou ele pode ser somente um azul. Vamos traçar aqui, ó, botar um gráfico de candle. A forma que eu estou desenhando aqui fica meio torto, mas isso aqui é um gráfico de candle, beleza, galera? Então ele tem um retângulo com duas linhas aqui em cima. Essa linha superior a gente chama de pavio, ok? E esse aqui é o corpo do candle. Aqui é o corpo do candle, aqui é o pavio do candle. Por quê? O candle nada significa uma vela. Então a vela ela tem o seu corpo e tem o seu pavio. No gráfico de alta, como eu te falei, se tem a mínima, a máxima, sempre vai ser a mesma coisa. Tanto no gráfico de alta quanto no gráfico de queda. E no gráfico de alta, você tem o preço de abertura aqui embaixo e o preço de fechamento aqui em cima, ok? E no gráfico de queda, o que muda no gráfico de queda é justamente essa parte aqui, que é o preço de abertura, passa a ser em cima, ok? Aqui passa a ser o preço de abertura. E aqui embaixo passa a ser o preço de fechamento do ativo. E aí esse gráfico de candle, ele tem a sua periodicidade gráfica no intradiário, 15 minutos, 30 minutos, 5 minutos, 1 minuto, ou ele pode ser um gráfico diário, semanal, mensal. Então quando a gente fala só que é um gráfico no candle diário, então isso daqui é um dia de negociação. A máxima do dia, a mínima do dia, o preço de abertura e o preço de fechamento. Como é um gráfico que a abertura foi em cima e o fechamento foi embaixo, então ele teve o quê? A abertura em cima, fechamento embaixo. Então teve um momento de queda. Se ele fechou abaixo da abertura, então esse gráfico aqui é um gráfico de queda. Se a abertura foi embaixo e o fechamento em cima, então ele abriu, foi até a máxima e fechou aqui o candle. Então nesse fechamento aqui do candle, aí ele teve o quê? Fechamento acima da abertura. Aí temos um candle de alta. Nesse momento, como eu desenhei para você agora aqui, a abertura foi em cima, fechamento embaixo, então esse gráfico de candle. Então o gráfico de candle, ele te dá 5 informações. Abertura, fechamento, máxima, mínima, e pela cor dele, se ele é vazado ou não, ele identifica para você se aquele candle é de queda ou se aquele candle é de alta, ok? Lembrando que você tem que ter atenção ao seguinte quesito. Ele, apesar dele ser um candle de fechamento abaixo do preço de abertura, e ele pode ser um candle vermelho ou pode ser um candle negro,
ele não é, às vezes, um dia de queda, um horário de queda. Então tenha atenção aí, seu pulo gato, que as pessoas não prestam atenção na formação do gráfico, ok? Vou mostrar isso para você. Fala galera, vou mostrar para você agora como é que funciona o fechamento, que ele vai fechar abaixo do preço de abertura. O candle vai ser vermelho, mas o dia não vai ser dia de queda. Vamos olhar aqui para você, o candle, a periodicidade gráfica não vai ser de queda. Vou usar o azul como alta e o vermelho como baixa, ok? Vamos lá. Lembrando que eu estou falando aqui do gráfico diário, tá? Isso mais serve para qualquer período. É só poder, na hora que eu falar com você, você não se perder. Então, olha só, vou traçar aqui um candle de alta, ok? Aqui eu tenho outro candle de alta. Aqui outro candle de alta. E aqui eu vou traçar um candle de queda. Um candle negativo. Beleza? Então vamos lá. Se eu tenho um candle de alta, eu tenho abertura aqui embaixo, né? E fechamento aqui em cima. Eu tenho abertura aqui embaixo e fechamento aqui em cima. Eu tenho abertura aqui embaixo e fechamento aqui em cima. No candle de baixa, eu tenho abertura aqui em cima e fechamento aqui embaixo, correto? Mas vamos lá. Se eu tenho aqui, vamos lá, fechamento aqui e fechamento aqui, ok? Esse fechamento desse dia está acima desse dia anterior. Então o dia foi de alta, ok? Nesse dia aqui, ó, eu tenho um fechamento acima do dia anterior. Você pode observar aqui, olha, que ele está acima. Então eu tenho um fechamento acima desse dia anterior, eu tenho um fechamento em alta para esse dia. Apesar de ele ter feito esse movimento aqui aberto com um gap de queda. Ele fez um movimento aqui, abriu aqui embaixo e fechou aqui em cima. Mas o fechamento dele foi acima do dia anterior, ok? Então o dia também foi de alta, beleza? Agora olha aqui, gente. Esse fechamento aqui não está acima desse? Está acima desse. Esse fechamento aqui está acima desse. Então, se esse fechamento for acima desse, esse dia aqui também foi de alta. Mas olha só, o candle é negativo. Por que o candle é negativo? Porque o ativo abriu aqui em cima desse patamar e fechou aqui embaixo nesse patamar. O candle pode ser vermelho, mas isso não quer dizer que o dia, né, que o tempo gráfico pode ser diário, 1 hora, 15 minutos, intradiário, que ele foi de queda. Então é bem importante você lembrar, você quando olhar no gráfico, você olhar o preço de fechamento, se esse fechamento está acima do anterior. Se ele estiver acima do anterior, já mostra para você que aquele dia foi um dia de alta, apesar de ele não estar mostrando isso para você na figura gráfica. Então cuidado para não se enganar. Então é só esse detalhe que você tem que tomar cuidado. O restante, isso você tem que gravar para saber o preço de fechamento, não adianta decoreba, você tem que realmente, depois com o tempo você vai estar gravando isso. Abertura embaixo, fechamento em cima, candle de alta, ok? Mesmo se o fechamento, a abertura for acima e o fechamento for abaixo, você tem que olhar o dia anterior. Isso também vale para o candle de alta, tá? Você pode ter, às vezes, um candle positivo, um candle altista, mas o dia, às vezes, foi de queda, porque o fechamento dele foi abaixo. Da mesma forma que a gente está fazendo aqui, só que de uma outra maneira. Lembrando que o candle negativo ele tem o preço de fechamento abaixo do preço de abertura e o candle de alta ele tem o fechamento acima do preço de abertura. A máxima e a mínima é o mesmo para todos eles, olha. Aqui todos eles em cima do seu pavio faz máxima e mínima. Então esse é o gráfico de candle. Agora você consegue se familiarizar mais um pouquinho com ele e conseguir entender um pouco mais como é que ele funciona. Então só recapitulando, os gráficos, apesar deles terem cores distintas, às vezes ele pode ter um dia de alta, ter um tempo gráfico de alta, apesar do candle ele ser um candle negativo, ou ele ter um dia de baixa, apesar dele ter um candle positivo, ok? Tá bom? Grande abraço, espero você na próxima aula.